Existe um horário da noite em que o silêncio não é apenas ausência de som. É um silêncio diferente, mais denso, como se o mundo estivesse respirando mais devagar. Muitas pessoas acordam exatamente nesse horário, sem pesadelo, sem barulho, sem motivo aparente. Os olhos abrem, o corpo ainda pesado, mas a mente estranhamente desperta. Você já viveu isso. A casa dorme, a rua está vazia, e ainda assim existe uma sensação clara de presença, não de medo, mas de atenção. Chico Xavier dizia que a madrugada não é apenas um período do relógio, é um estado de sensibilidade ampliada. Nesse momento, o corpo está relaxado, a respiração mais lenta, os pensamentos do dia enfraquecidos. Não é o sono profundo, nem a vigília comum. É um limiar, e todo limiar é um ponto de contato. Chico explicava que durante a madrugada o espírito encarnado se desprende parcialmente das tensões do dia, mesmo sem perceber. A consciência fica menos presa ao corpo e mais aberta ao campo ao redor. Não é que algo venha de fora para assustar, é que o ruído diminui o suficiente para que outras presenças possam ser sentidas. Se esse tipo de experiência já te pareceu familiar alguma vez, se você já acordou nesse horário com a sensação de estar mais lúcido do que assustado, então esse espaço aqui é para você. Esse canal existe para quem sente antes de entender, para quem percebe antes de explicar. Se fizer sentido, permanece com a gente. Não é sobre acreditar em algo novo, é sobre reconhecer algo antigo. Chico sempre alertava que os espíritos não escolhem a madrugada por acaso, nem por mistério teatral. Eles se aproximam quando encontram abertura. E a madrugada cria essa abertura naturalmente. O mundo físico silencia, as emoções do dia perdem força e a consciência entra em um estado mais receptivo. É por isso que tantas percepções sutis acontecem nesse horário. Não porque seja perigoso, mas porque é mais sensível. Muitos relatos espirituais falam de sensações simples nesse momento. Um arrepio leve sem frio. A impressão de que alguém está próximo, mesmo sem ver ninguém. Um pensamento que surge com clareza incomum. Chico explicava que, na maioria das vezes, essas manifestações não têm forma nem voz. Elas acontecem como sensação, como presença, como intuição. A mente tenta traduzir, mas o corpo ainda está preso à lógica do dia. E é aí que surge o estranhamento. Se enquanto você ouve isso, alguma lembrança vier à tona, alguma madrugada específica, algum despertar sem motivo claro, não precisa contar a história. Se quiser apenas marcar que algo tocou você agora, escreve nos comentários, eu senti. Não para explicar nada, apenas para reconhecer. O erro mais comum é acreditar que toda manifestação espiritual tem intenção de contato direto. Chico dizia que, na maioria das vezes, não se trata de comunicação, mas de aproximação. Espíritos em aprendizado, consciências em trânsito, presenças que ainda estão se reorganizando. A madrugada facilita esse campo, porque o encarnado também está, ainda que por instantes, em um estado semelhante de desprendimento. Não é encontro forçado, é afinidade momentânea. E é importante entender isso desde o início. A madrugada não é um horário de medo, é um horário de redução do ruído. Quando o medo surge, geralmente vem da interpretação humana, não da experiência em si. Chico reforçava que o mundo espiritual não se impõe. Ele se aproxima quando encontra sintonia. E a sintonia mais comum não é o pânico, é a quietude. À medida que avançamos nessa compreensão, algo começa a ficar claro. Nem toda presença sentida quer assustar, nem toda percepção noturna é aviso sombrio. Muitas vezes é apenas consciência encontrando consciência em um momento em que ambas estão mais expostas, mais sensíveis, mais reais, e entender isso muda completamente a forma como a madrugada é vivida.
Na próxima parte, vamos aprofundar por que esse horário específico favorece essas manifestações. O que acontece com a consciência durante o sono leve e por que Chico Xavier afirmava que a madrugada é um dos momentos mais naturais de contato entre planos, não por exceção, mas por funcionamento da própria consciência. Para entender por que a madrugada favorece essas manifestações, é preciso observar o que acontece com a consciência humana nesse intervalo específico. Durante o dia, a mente está constantemente ocupada. Pensamentos se sobrepõem, emoções se misturam, o corpo exige respostas rápidas. À noite, especialmente na madrugada, esse ritmo se dissolve. O sono se torna mais leve, o corpo descansa profundamente e a mente perde parte do controle rígido que exerce durante o dia. Chico Xavier explicava que é nesse estado que a consciência deixa de funcionar apenas para fora e começa a se expandir para dentro. Não é coincidência que muitas pessoas acordem entre 3 e 5 da manhã. Nesse horário, o corpo está em um ciclo natural de transição. O sono profundo já passou, mas a vigília ainda não se instalou completamente. A consciência flutua entre dois estados, e quando isso acontece, a percepção se amplia. Não porque algo externo força essa abertura, mas porque as defesas naturais do encarnado diminuem. É como se, por alguns minutos, a mente deixasse de gritar e passasse a escutar. Chico dizia que, durante o sono, o espírito se afasta parcialmente do corpo físico, não de forma brusca nem perigosa, mas natural. A ligação permanece, porém menos rígida. E quanto mais tranquilo é esse desprendimento, mais clara se torna a percepção. A madrugada favorece exatamente isso. O mundo está quieto, o corpo relaxado e a consciência menos presa às preocupações imediatas. Nesse estado, o que antes passava despercebido pode ser sentido com facilidade. É importante entender que nem toda percepção noturna envolve espíritos desencarnados próximos. Muitas vezes, o que a pessoa sente é o próprio campo espiritual se reorganizando. Pensamentos que não tiveram espaço durante o dia emergem. Emoções que foram abafadas encontram passagem. Chico explicava que o ser humano confunde com frequência percepção espiritual com imaginação, porque não aprendeu a diferenciar silêncio interno de ausência de realidade. O fato de algo não ser visível não o torna inexistente. Quando há presença espiritual envolvida, ela raramente se apresenta de forma clara. Não há forma definida, nem voz audível. O contato acontece por sintonia, uma sensação de proximidade, um pensamento que não parece ter sido criado pela mente comum, uma emoção que surge sem causa aparente. Chico dizia que o mundo espiritual se comunica principalmente por estados, não por palavras. E a madrugada é um dos poucos momentos em que o encarnado consegue perceber estados sem traduzi-los imediatamente em medo ou fantasia. O medo, quando aparece, geralmente surge depois. Ele é uma reação da mente desperta, tentando interpretar algo que foi sentido em estado de semidesprendimento. A sensação em si costuma ser neutra, mas ao acordar completamente, o cérebro busca referências conhecidas e, não encontrando, preenche o vazio com imagens aprendidas ao longo da vida. Filmes, crenças, histórias. Chico sempre alertava que o medo não é sinal de presença espiritual negativa, mas de interpretação apressada. À medida que a consciência se estabiliza nesse estado intermediário, algo curioso acontece. A pessoa percebe que não está em perigo. O coração desacelera, a respiração se acalma e, muitas vezes, a sensação de presença se dissolve naturalmente. Não porque algo foi embora, mas porque o contato já cumpriu sua função. Chico explicava que muitas aproximações espirituais não têm objetivo de mensagem ou aviso. Elas acontecem porque há afinidade vibratória momentânea.
Dois campos semelhantes se encontram por instantes e depois seguem seus próprios caminhos. Se você já viveu algo assim, talvez tenha notado que não houve susto real, apenas estranhamento, um estado de atenção silenciosa. Se isso ressoa com alguma experiência sua, não precisa detalhar. Se quiser apenas reconhecer, escreve nos comentários. Isso faz sentido. Não para explicar, apenas para marcar. Chico também falava sobre a importância do estado emocional de quem acorda na madrugada. Pessoas muito ansiosas, tensas ou carregadas emocionalmente tendem a interpretar qualquer percepção como ameaça. Já pessoas mais tranquilas costumam vivenciar essas sensações como algo neutro ou até acolhedor. Isso não significa que uma esteja certa e a outra errada. Significa apenas que a percepção espiritual passa pelo filtro emocional de quem percebe. É por isso que a madrugada é tão reveladora. Ela mostra não apenas o que está ao redor, mas o que está dentro. A consciência, sem o ruído do dia, entra em contato com camadas mais profundas de si mesma. E nesse encontro, presenças espirituais podem ser percebidas não como invasão, mas como reflexo de estados semelhantes. Chico dizia que o mundo espiritual não está distante, ele apenas vibra em outro ritmo. E na madrugada, esses ritmos se aproximam naturalmente. Na próxima parte, vamos avançar ainda mais fundo. Vamos falar sobre quais tipos de consciências costumam se manifestar nesse horário, por que algumas pessoas sentem mais intensamente do que outras e qual é o papel do equilíbrio emocional para que essas experiências não se transformem em medo, mas em compreensão. Quando falamos sobre manifestações espirituais na madrugada, é natural surgir uma pergunta silenciosa. Por que algumas pessoas sentem isso com tanta clareza, enquanto outras nunca percebem nada? Chico Xavier explicava que essa diferença não está ligada a dom especial, mediunidade desenvolvida ou sensibilidade rara. Está ligada, principalmente, ao estado interno da consciência. Algumas pessoas, mesmo sem saber, aprendem a relaxar por dentro. Outras permanecem tensas até durante o sono. E a tensão fecha canais de percepção. Chico dizia que o espírito encarnado carrega consigo um campo emocional que continua ativo, mesmo quando o corpo descansa. Se esse campo está constantemente agitado, cheio de medo, expectativa ou controle excessivo, a consciência se retrai. Mas quando há serenidade, ainda que inconsciente, a percepção se amplia. A madrugada favorece esse estado porque retira estímulos externos, mas não cria serenidade por si só. Ela apenas revela o que já estava ali. Entre as consciências que costumam ser percebidas nesse horário estão espíritos em processo de adaptação, recém-desencarnados ou ainda ligados emocionalmente ao ambiente terreno. Chico explicava que essas presenças não surgem para assustar ou interferir, mas porque ainda estão aprendendo a se reorganizar sem o corpo físico. A madrugada facilita essa aproximação porque o campo vibratório do ambiente está mais estável. Menos pensamentos, menos emoções densas, menos ruído. Muitas dessas consciências sequer percebem que estão sendo notadas. O contato acontece por afinidade momentânea, não por intenção consciente. É como duas pessoas que passam pela mesma rua silenciosa na mesma hora, sentem-se próximas por alguns segundos e seguem caminhos diferentes. Chico sempre reforçava que o mundo espiritual funciona mais por sintonia do que por vontade direta. E a sintonia mais comum nesse horário é a neutralidade. Por isso, nem toda manifestação envolve mensagem, aviso ou pedido. Às vezes, o que a pessoa sente é apenas uma presença passando, um campo energético em deslocamento. A mente humana, acostumada a narrativas, tenta atribuir significado imediato.
Mas Chico dizia que muitas experiências espirituais não pedem interpretação, apenas aceitação. Quanto mais a pessoa tenta entender no momento, mais a experiência se fragmenta. É nesse ponto que muitas pessoas cometem um erro comum. Ao perceber algo diferente, tentam imediatamente acordar completamente, acender luzes, checar o ambiente, buscar explicações rápidas. Isso quebra o estado de percepção e transforma uma experiência neutra em ansiedade. Chico orientava que, ao acordar na madrugada com sensação de presença, o melhor é respirar lentamente, observar o próprio estado emocional e permitir que a sensação se dissolva sozinha. O medo alimenta o contato, a calma o encerra. Talvez você já tenha notado que quando permanece tranquilo, a sensação não cresce, ela diminui. Isso não significa que algo foi embora às pressas, mas que a afinidade cessou, o campo se reorganizou. Chico dizia que o mundo espiritual respeita profundamente o livre-arbítrio emocional. Onde há medo intenso, há resistência. Onde há serenidade, há fluidez. E a fluidez não sustenta contatos prolongados sem necessidade. Se enquanto você ouve isso, percebe que muitas experiências que pareciam assustadoras no passado, agora ganham outro significado, apenas reconheça. Se quiser marcar esse entendimento, escreva nos comentários. Agora faz sentido. Não para explicar nada, apenas para reconhecer a mudança de olhar. Outro ponto importante que Chico sempre destacava é que a madrugada não potencializa apenas percepções externas, mas também encontros internos. Muitas vezes, o que a pessoa sente não é um espírito próximo, mas uma memória emocional emergindo sem filtros. Sentimentos antigos, saudades, culpas ou afetos que foram abafados durante o dia encontram espaço nesse horário. A consciência, sem o corpo ativo, revisita estados profundos. E isso pode ser confundido com presença externa. Por isso, Chico alertava para não romantizar nem demonizar essas experiências. Elas não são prova de evolução espiritual, nem sinal de problema. São apenas manifestações naturais de uma consciência que, por alguns minutos, saiu do modo automático. A madrugada não cria nada novo. Ela apenas retira distrações. E quando as distrações caem, aquilo que estava latente se torna perceptível. À medida que esse entendimento se aprofunda, algo muda na relação com a madrugada. Ela deixa de ser temida e passa a ser compreendida. O silêncio já não parece ameaça. Ele se torna espaço. E nesse espaço, a consciência aprende a observar sem reagir. Chico dizia que esse aprendizado, ainda que sutil, transforma a forma como a pessoa vive o dia seguinte. Menos reatividade, mais presença, menos ruído interno. Na próxima parte, vamos entrar em um ponto essencial. Por que algumas manifestações acontecem repetidamente para a mesma pessoa? O que diferencia experiências saudáveis de estados de ansiedade espiritual e como cultivar um equilíbrio que permite compreender a madrugada sem carregar medo para a vida diária. Quando essas percepções começam a se repetir para a mesma pessoa, surge outra dúvida comum: por que sempre comigo? Chico Xavier explicava que a repetição não indica perseguição espiritual nem missão especial. Indica continuidade de estado. A consciência que se encontra frequentemente no mesmo nível emocional durante a madrugada tende a acessar percepções semelhantes. Não é o fenômeno que retorna, é o estado interno que se mantém. Se uma pessoa adormece todos os dias, carregando tensão, medo, culpa ou expectativa, é nesse campo que sua consciência vai repousar quando o corpo silenciar. A madrugada apenas expõe isso com mais nitidez. Por outro lado, quem cultiva serenidade, mesmo sem práticas espirituais formais, tende a vivenciar a madrugada como um espaço neutro,
às vezes até acolhedor. Chico dizia que o mundo espiritual não se impõe. Ele responde: é importante diferenciar percepção espiritual de ansiedade noturna. Ansiedade gera aceleração, pensamentos repetitivos, desconforto físico. Percepção espiritual, quando ocorre, vem acompanhada de quietude, mesmo que cause estranhamento. O corpo pode reagir, mas a sensação central não é de ameaça. Chico alertava que muitas pessoas interpretam a ansiedade como espiritualidade e espiritualidade como perigo, quando, na verdade, são estados distintos. Quando a consciência percebe algo e reage com medo intenso, cria-se um ciclo. O medo chama a atenção para a sensação. A atenção amplifica a sensação e a amplificação reforça o medo. Esse ciclo não sustenta manifestações espirituais reais, apenas prolonga estados internos. Chico orientava que a melhor forma de interromper isso não é lutar contra a experiência, mas retornar ao corpo com suavidade. Respirar profundamente, sentir o peso do corpo na cama, perceber o ambiente físico. Isso reancora a consciência sem violência. Outro ponto que Chico sempre ressaltava é que nem toda presença percebida está ligada ao ambiente imediato. Muitas vezes, a consciência entra em contato com campos espirituais mais amplos, não localizados. A sensação de presença não significa que alguém está no quarto. Significa apenas que a percepção se abriu além dos limites habituais. A mente humana tende a localizar tudo, mas o campo espiritual não funciona assim. Ele é mais próximo de um estado do que de um lugar. Por isso, experiências na madrugada não devem ser interpretadas como visitas, contatos ou mensagens diretas. São encontros de consciência em níveis semelhantes de sensibilidade. Quando esse entendimento se instala, algo se acalma por dentro. A pessoa deixa de vigiar a madrugada como ameaça e passa a atravessá-la com naturalidade. Chico dizia que compreender dissolve mais medo do que qualquer explicação externa. Se agora, ao ouvir isso, você percebe que muitas noites difíceis foram mais sobre estados internos do que sobre presenças externas, apenas reconheça. Se quiser marcar esse ponto de clareza, escreva nos comentários: eu compreendo. Não é para convencer ninguém, é apenas um marco pessoal. À medida que a relação com a madrugada muda, algo mais profundo acontece. A pessoa começa a levar para o dia a mesma qualidade de presença que antes surgia apenas à noite. Menos pressa, menos reação automática, mais observação. Chico dizia que a verdadeira transformação espiritual não acontece no fenômeno, mas no efeito que ele produz na vida cotidiana. Se a madrugada ensina quietude, o dia aprende equilíbrio. E é exatamente aqui que o sentido dessas manifestações se revela. Elas não existem para assustar, nem para provar nada. Elas existem para lembrar que a consciência não está limitada ao barulho do mundo, que há estados mais amplos disponíveis quando o ruído diminui, e que aprender a atravessar esses estados sem medo é parte do amadurecimento espiritual. Na parte final, vamos fechar esse ciclo. Vamos entender qual é a atitude mais saudável diante dessas experiências, como transformar a madrugada em aliada da consciência e por que Chico Xavier afirmava que compreender esses momentos não serve para lidar com espíritos, mas para viver com mais lucidez enquanto estamos aqui. Quando compreendemos tudo isso, a madrugada deixa de ser um território de expectativa ou medo e passa a ser um espelho silencioso do nosso próprio estado interior. Chico Xavier dizia que a noite não revela espíritos, ela revela consciências. Revela o quanto estamos em paz, o quanto estamos atentos, o quanto ainda resistimos ao silêncio. O que se manifesta nesse horário não vem para nos provar nada, mas para nos mostrar como estamos vibrando quando o mundo físico finalmente se cala.
A atitude mais saudável diante dessas experiências não é buscar mais fenômenos, nem tentar repetir sensações, é cultivar equilíbrio. Chico explicava que o verdadeiro preparo espiritual acontece durante o dia, na forma como lidamos com as pessoas, com as emoções, com os conflitos internos. A madrugada apenas reflete esse cultivo. Não adianta querer noites tranquilas vivendo dias desorganizados por dentro. A consciência não se divide, ela apenas continua. Por isso, quando alguém acorda na madrugada com sensação de presença, o convite não é para investigar o invisível, mas para observar o próprio estado. Perguntar silenciosamente: como eu estou vivendo? Com pressa? Com medo? Com excesso de controle? Ou com presença? Essa pergunta, feita sem julgamento, já reorganiza o campo interno. Chico dizia que a consciência responde mais à qualidade da atenção do que a qualquer técnica. Com o tempo, quem atravessa a madrugada com serenidade percebe algo sutil. As sensações deixam de ser frequentes. Não porque algo foi bloqueado, mas porque o estado interno se estabilizou. A afinidade momentânea já não se sustenta. E isso é sinal de equilíbrio, não de perda. O silêncio deixa de chamar atenção porque passa a ser natural. A consciência não precisa mais acordar para lembrar que existe algo além do ruído. Se enquanto você escuta isso, percebe que a madrugada começou a ganhar outro significado, talvez menos medo e mais compreensão, apenas reconheça internamente. Se quiser marcar esse ponto, escreve nos comentários: estou em paz. Não como afirmação forçada, mas como intenção. Chico Xavier afirmava que compreender essas experiências não serve para lidar com espíritos, mas para viver melhor enquanto estamos encarnados. A madrugada ensina presença, ensina a escutar, ensina que o silêncio não é vazio. E quem aprende isso à noite começa, pouco a pouco, a levar essa qualidade para o dia. Menos reação, mais lucidez. Menos ruído, mais verdade. Talvez você tenha começado esse vídeo por curiosidade, talvez por medo, talvez apenas porque algo no título chamou atenção. Mas se chegou até aqui, é porque em algum nível essa reflexão encontrou espaço em você. E quando isso acontece, não é sobre o vídeo, é sobre o momento. Chico dizia que nada chega à consciência sem permissão interna. Se esse tipo de reflexão te acompanha, se você sente que esses temas não são entretenimento, mas convite à presença, esse canal existe exatamente para isso. Se quiser continuar nesse caminho, se inscreva. Não como número, mas como escolha consciente de permanecer em contato com conteúdos que silenciam o ruído e ampliam a clareza. A madrugada continuará existindo. O silêncio continuará voltando todas as noites. A diferença é como você o atravessa, com medo ou com compreensão, com resistência ou com presença. Porque no fim, não são os espíritos que se manifestam na madrugada. É a consciência que, quando o mundo silencia, finalmente encontra espaço para se revelar.